oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje, como vocês estão vendo aqui, nós vamos trabalhar o conteúdo aí da semana 6, os pensadores e iluministas, né? Pensar é algo que nos faz sentir vivos, é o que nos diferencia de todos os outros seres. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o pensamento dessas pessoas e deixar essas boas ideias invadirem o nosso dia a dia. Vamos lá! Bom, pessoal, nós vamos começar aqui com um nome bastante conhecido, principalmente no campo da matemática, que era René Descartes. O Descartes ele era um matemático e francês. Muita gente pode falar, prof, mas o que ele está fazendo aqui em história, né? Bom, queridos, a maneira dele pensar o mundo de uma forma lógica, de uma forma bastante racional, nos ajudou a desenvolver a base do pensamento científico. Ele foi o autor da famosa máxima penso, logo existo. Como nós falamos, muitas coisas existem, mas elas não têm noção da sua existência. Nós, seres humanos, além de existirmos, sabemos que existimos. Então, pensar é um ato de sobreviver, de se manter vivo, de não estar apenas no estado vegetativo, por assim dizer, de sobrevivência, mas de existir de fato. Segundo ele, a única maneira de você obter a verdade sobre qualquer coisa que fosse era a partir da dúvida e da reflexão. Então, era preciso que você entendesse. Toda vez que alguém te falasse algo, você não deveria acreditar naquilo de pronto e acabou. Você deveria duvidar, não num sentido desrespeitoso, mas no sentido de conhecer. Será que é assim mesmo? Por que será que escreveram isso? Com qual intenção? Quem é que quer que eu pense dessa maneira? Isso vai ser bom para mim? Então, duvidar, refletir a respeito de uma coisa só te faz chegar a condições, mais próximas do que realmente é a verdade. E lembrando, um detalhe básico. Às vezes o que é uma verdade para mim, não necessariamente é uma verdade para você. Então, essa é uma questão bem importante da gente tentar anotar e compreender. Aquilo que eu entendo como verdade, não necessariamente é verdade para você. Por isso é importante você ter noção do que se está fazendo. A partir dessa ideia da dúvida e da reflexão, ele criou então o chamado método cartesiano. Você pode se perguntar, prof, hoje, será que faz sentido ainda o pensamento do Descartes? É um pensamento extremamente atual, queridos. Se nós pensarmos, por exemplo, na ideia de fake news, que muito tem se alastrado por aí, que não é novidade, né? Só surgiu com um novo termo. Segundo Descartes, para você realmente saber se você encontrou a verdade, você tem que duvidar. Então, quando você lê uma matéria, quando você ouve algo, você tem que pensar, poxa, mas será que foi realmente assim? Será que só tem esse lado aí da história? Qual a intenção de quem está me contando isso? Será que essa pessoa esteve lá? Duvidar, refletir. Somente assim você realmente vai encontrar a verdade, ou pelo menos uma versão mais concreta daquilo que realmente você precisa saber. Portanto, sempre esteja atento, ao que você está vendo falando. Ou seja, pensamento cartesiano, duvidar e refletir, muito atual nos nossos dias. Seguindo ali para o próximo. Bom, pessoal, a próxima figura aqui, então, é o senhor Isaac Newton, um físico inglês, muito conhecido aí por ter criado as famosas leis de Newton. E por que as leis do Newton são tão importantes? Bom, queridos, essas leis, apesar de serem aplicadas no campo ali da física, das ciências exatas, elas são interessantes porque elas tentaram explicar os fenômenos naturais de uma maneira científica. Lembre que naquela época, lá pelo século 17, 18, a igreja ainda tinha muita força sobre o pensamento da população, principalmente a população mais humilde. Então, muitos fenômenos naturais eram explicados por meio de superstições ou do misticismo, certo?
Então, dessa maneira, né, quando você tenta mostrar que certas coisas que acontecem no dia a dia, elas têm uma explicação racional, isso está indo de acordo com o pensamento iluminista, que busca a razão, certo? Algumas das leis de Newton são muito colocadas ali com memes para facilitar um pouco o seu entendimento. Acompanha ali comigo. Primeira lei de Newton, né? Primeira lei de Newton diz que todo corpo em repouso tende a continuar em repouso. Aí muita gente fala, professor, eu não entendi. Então ele fala assim, hoje eu não estou afim de sair da cama, só saio arrastado. Aí ele diz assim, poxa, Newton, não podemos escrever isso. Então coloca lá, todo corpo a repouso tende a continuar em repouso até que seja obrigado por um estado de forças aplicadas, né, a ele a sair desse estado. Então você está lá na tua cama em repouso, você tende a continuar em repouso, a menos que tua mãe vá lá, puxe as suas cobertas, o seu lençol e te derrube da cama. Ou seja, está lá você em repouso, vem tua mãe, aplica uma força e te tira do estado de repouso. É, querido, é a física aplicada no seu dia a dia. Um outro exemplo. Sai, mano, não cabe! Mas, Newton, não podemos escrever isso. Então escreve aí. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Sabe quando todo mundo quer sentar na janela no carro? Pois é. Então, queridos, essa também é uma lei de Newton. E mais uma delas aí para vocês em sua adolescência, né? Gata, considerando a terceira lei de Newton, se eu te der um beijo, qual seria a sua reação? É a lei da ação e reação. Por exemplo, não estudei, me lasquei. Ação, reação, certo? Então, essas leis de Newton, apesar de serem aplicadas para os estudos da física, elas nos ajudam a tentar pensar e compreender o nosso mundo de uma forma mais racional. Por isso que ele está aparecendo aqui na nossa disciplina de história, dentro dos conteúdos de iluminismo. Bom, pessoal, outros dois filósofos desse período foram Diderot e D'Alembert. Você não ouviu falar sobre eles, mas com certeza eles salvaram a sua vida escolar mesmo sem você saber. Não sabe por quê? Então eu te explico. Quem é que nunca procurou alguma informação sobre um monte de coisas na Wikipédia? Atire a primeira pedra. Pois é, queridos. O que vem a ser esses sites de busca, sendo que o mais famoso é esse aí que nós estamos vendo, né? Olha a propaganda gratuita. Esses sites, eles têm o objetivo de juntar um monte de conhecimentos sobre um monte de coisas em um mesmo espaço, para que as pessoas possam conhecer a respeito disso. Mas essa não é uma ideia nova. Por exemplo, antes da internet ser amplamente difundida e de fácil acesso, muitos de nós, eu, provavelmente seus pais também, já devem ter feito muita pesquisa escolar utilizando as famosas enciclopédias, que eram vários grupos de livros com uma série de eventos, uma série de fatos que eram contados ali e sempre estavam sendo atualizados. Então, anualmente saíam novas coleções. Era muito comum que as pessoas fossem até a biblioteca, procurassem lá a letra sobre o que eles queriam. Eu quero saber, por exemplo, sobre o Japão. Vou lá na letra J e procuro algo sobre o Japão. Ou eu quero conhecer algo sobre hipismo. Então, vou pegar aquele que tem a letra H, como se fosse uma espécie de um dicionário, e vou abrir lá. Então, essa ideia da enciclopédia, ela foi, vamos dizer assim, mentalizada, foi criada pelo Diderot e o D'Alembert, que são conhecidos como os pais da enciclopédia. Não que eles tenham desenvolvido tudo que estava lá dentro, mas eles foram responsáveis por juntar esses vários conhecimentos e organizar em um espaço, né, que seria no caso esses vários livros, nos quais as pessoas poderiam consultar. Então, o objetivo desses dois camaradas era reunir e divulgar todo o conhecimento que já se tinha produzido até aquele momento, com a ideia de tornar o mundo um mundo mais racional, um mundo mais lógico, certo? Para eles, a educação tinha que ser norteada pela razão, para que as pessoas não fossem enganadas, né?
Então, como o próprio Descartes já disse, você tem que duvidar, você tem que procurar realmente entender quem escreveu, por que escreveu, será que é aquilo mesmo, né? Para realmente buscar a melhor saída, a melhor solução para determinada coisa. Então, a ideia desses livros era trazer uma série de coisas. Você tinha informações sobre anatomia, você tinha informações sobre navegação, informações sobre as artes e os artistas, enfim. Havia lá uma infinidade de coisas que você poderia aprender lendo sobre esses livros. Sabe aquele dia que você não tem muito o que fazer, você abre na Wikipédia e vai indo de um lugar para o outro? É mais ou menos isso, certo? Continuando então. Além de todos esses que eu já falei, nós vamos entrar talvez em um dos que eu particularmente mais gosto, que é o senhor Voltaire, né? Voltaire ele tem uma frase que é muito famosa. Alguns dizem que não sabe se foi exatamente dele a frase, mas fato é que os pensamentos dele levam a crer que sim. Eu posso discordar do que você diz, mas eu defendo até a morte o direito que você tem de dizê-lo. Ou seja, ele é um grande defensor da liberdade, principalmente da chamada liberdade de expressão. Hoje é uma coisa muito comum. Várias pessoas confundem a ideia de liberdade de expressão com a ideia de você poder ofender os outros. Queridos, são duas coisas diferentes. Só que aí entra o pensamento dele. Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu defendo o direito que você tem de dizê-lo. Entretanto, né, esse pensamento hoje é um pouquinho complicado. Muita gente acha que isso justifica a liberdade para discurso de ódio, entre outras coisas. Então, o Voltaire ele é um grande defensor da ideia de liberdade de expressão, que é uma das coisas que nós mais defendemos atualmente, principalmente nós, a geração de vocês, que faz uso aí amplo de redes sociais, que querem se comunicar, querem falar o que pensam e de diversas maneiras. Outra coisa que Voltaire trazia dentro das suas obras era uma crítica que ele fazia. Ele dizia que religião e política não deveriam e não poderiam andar juntos. Eram coisas distintas. Religião tem que cuidar da questão espiritual, política das questões leis, né, das questões políticas, por assim dizer. Então, ele era uma das pessoas que criticava muito a influência da igreja dentro da política. Apesar disso, o Voltaire era a favor sim da monarquia. Porém, ele acreditava que esses reis tinham que ser pessoas mais esclarecidas, mais justas, mais racionais. O governo não poderia ser feito com base na ideia simplesmente religiosa. Eles não eram contra a religião, mas eles entendiam que religião é uma coisa e política tinha que ser outra, certo? Se você concorda ou discorda disso, queridos, é uma discussão que dá bastante pano para manga, mas vai ter que ficar para um outro momento. O que nos interessa então é saber que Voltaire ele defende muito a ideia de que as pessoas têm o direito de falar o que pensam, né? Têm o direito de se expressar, inclusive contra o governo, e que esse governo não pode ser manipulado pelas ideias de um ou de outro. Esse governo ele não pode ser manipulado apenas por ideias religiosas, porque existe um amplo pensamento religioso, existem várias maneiras de pensar e adorar a Deus. Então, a ideia de liberdade é extensamente defendida por Voltaire em suas obras. Bem, queridos, outro pensador desse período foi o famoso Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele dizia o seguinte: o ser humano é naturalmente bom, é a sociedade que o corrompe. Ou seja, basicamente é como se ele estivesse dizendo que nós somos produtos do meio onde nós vivemos. Inclusive, existe uma pequena definição, né, que foi retirada ali do site Brasil Escola, que ele diz assim, ó, para Rousseau, o homem nasceria bom, mas a sociedade o corromperia. Da mesma forma, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria, preste atenção, acorrentado por fatores como a sua própria vaidade, fruto da corrupção do coração.
O indivíduo se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam, o que, em certo sentido, refere-se a uma preocupação constante com o mundo das aparências. Então, é mais ou menos como se Rousseau estivesse dizendo o seguinte: olha, o ser humano é bom, mas quando ele acaba querendo provar para os outros que ele é algo que ele não precisa ser, essa ideia de querer ser mais do que de fato é, ou querer ser algo que os outros exigem e dizem que você tem que ser, é que acaba nos corrompendo, nos tornando muitas vezes aquilo que nós não somos. Quem é que nunca fez muitas vezes algo errado porque queria ir na onda? É como se fosse essa ideia. Então, ele diz basicamente que nós somos frutos de uma série de ligações, né? Nós somos fruto da sociedade em que nós vivemos. E se a nossa sociedade parasse de se preocupar com as aparências, nós poderíamos viver uma sociedade mais justa e muito melhor, certo? O nosso querido Barão de Montesquieu criou algo importantíssimo para os dias atuais. Ele dizia assim: não se pode pensar em liberdade quando um único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas do trabalho. Opa! Inventei os três poderes. Pois é, queridos. Quando falamos em Montesquieu, estamos falando daquela pessoa que foi responsável por criar a ideia de três poderes. Então, basicamente, os três poderes eram a ideia de que todo poder não poderia se concentrar em uma só pessoa. Isso iria corrompê-la. Então, criou-se uma ideia de legislativo, que seria um grupo de pessoas responsável por elaborar as leis, pensar nas leis. Lembrando que essas leis deveriam ser interessantes para toda a sociedade, deveriam pensar no bem da sociedade. Haveria o poder judiciário, que era aquele que faria com que as leis fossem de fato aplicadas. E o poder executivo, que deveria ser aquele que faria com que as leis fossem administradas. Por exemplo, o legislativo criou uma lei em que todas as crianças devem ir para a escola. Então, é função do executivo criar meios para que todas as crianças possam ir para a escola, seja fornecendo ônibus escolar, fornecendo passagem de ônibus, enfim. E o judiciário vai apurar se o executivo está cumprindo as leis e se o legislativo está criando leis que de fato sejam vantajosas para a população. Então, o poder não está na mão de um ou de outro, mas está dividido entre os três e os três têm igual poder, fazendo então com que o governo fosse algo mais justo, certo? E para finalizarmos, nós vamos trabalhar aqui o pensamento de John Locke, também conhecido aí como vocês já viram como pai do Renascimento. O Locke, ele dizia que o ser humano tinha direitos naturais: direito à vida, à propriedade e à liberdade. O que seriam direitos naturais? São direitos que estão aí, que já existem, não fomos nós que criamos. Porém, nós temos a noção de que eles existem. Então, todo ser humano tem direito à vida, e é função do Estado, daqueles que governam, preservar o direito da vida. Por que ele falava sobre isso? Era muito comum que os reis do antigo regime se valessem da pena de morte para colocar medo sobre a população que não obedecesse às suas leis. Então, um dos direitos que ele considera inalienáveis, naturais, é o direito à vida. Quem somos nós para tirar a vida do outro? Era uma coisa que ele julgava. Outra coisa era o direito à propriedade. O ser humano é dono de si mesmo e de tudo aquilo que ele puder possuir. Hoje é uma coisa que se coloca muito em discussão, porque existiam outros filósofos que diziam que a propriedade deveria ser algo coletivo. Enfim. E o direito à liberdade. Não liberdade no sentido de você fazer o que bem entender, mas liberdade no teu sentido de escolha. Inclusive sabendo que, dependendo das escolhas que você fizer,
Haverão consequências positivas ou negativas, mas você tem a liberdade de escolha. Então, esses pensadores, eles vêm baseados aí nessas três vertentes. Basicamente, então, para nós finalizarmos aqui, o que nós percebemos? Que todos esses pensadores eram contra o antigo regime, que utilizava a religiosidade, a fé das pessoas, como forma de se manter no poder. Eles defendiam a liberdade de expressão, de pensamento, a liberdade de conduta. Defendiam também que o governo deveria ser um governo mais justo, voltado para as pessoas e que não deveria se concentrar nas mãos de uma só pessoa. Deveria ser um governo em que vários pensassem sobre isso. E esse pensamento deveria ser ordenado de uma maneira racional. Aí estão basicamente as bases de todo o pensamento iluminista. Espero que tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado dessa videoaula. Releiam, né, as páginas a partir da 382, copiem os resumos e até uma próxima.